Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje eu formalizei o convite e ele aceitou, recepcionou o nosso convite, que é uma figura, eu digo, uma figura exemplar no nosso meio social. Uma figura que fez a sua trajetória de forma muito digna, muito elevada e serve de referência. Exerceu vários cargos, dinamizou várias funções, todas elas importantes. E hoje está também dinamizando uma função de muita importância para o Judiciário alagoano. Estou me referindo ao meu amigo pessoal, a quem eu dedico o mais elevado respeito, Diógenes Tenório, lá do Murici, ou da Murici, ele vai explicar isso aqui, se podemos usar os dois. E eu queria, meu caro Diógenes, agradecer a recepção ao convite e queria dizer que você se sinta aqui, nessa conversa informal comigo, sinta-se como se estivesse em casa, para tratar de assuntos que eu e você tanto gostamos e que fazem com que nós mantenhamos entre nós essa identidade tão importante, tão profícua e tão elevada. Queria deixá-lo inicialmente, Diógenes, para uma primeira manifestação sua, para criar uma empatia com os nossos telespectadores. Você fica à vontade para fazer uma primeira manifestação, qualquer que seja. Doutor Jerônimo, meu grande amigo e hoje misto de jornalista e juiz de direito, eu recebi esse convite, Jerônimo, com muito prazer. Primeiro porque você quis fazer com que nos desse a oportunidade de abordar esse tema relacionado à ouvidoria do Poder Judiciário, que a sociedade começa a sentir de perto a eficácia desse trabalho da ouvidoria, os reclamos que nos chegam, os resultados que dali emergem e o compromisso que nós temos de levar isso muito a sério. Porque a ouvidoria, hoje, é coisa seríssima. Quando do advento da Lei 12.527 de 2011, novembro de 2011, que estabeleceu a chamada, que é a lei de... A lei de acesso à informação. De acesso à informação, é a chamada LAI. Quando essa lei surgiu, nem se imaginava que ela tivesse, logo em seguida, uma razão sublime para a preocupação de todos os poderes. Veja que está agregado de cumprimento a essa lei o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Sobretudo o Poder Judiciário, porque a gente tinha o Poder Judiciário como uma coisa praticamente de difícil acesso. Essa lei veio, as instalações das ouvidorias começaram a permear o Brasil inteiro. Agora mesmo participei do segundo simpósio dos ouvidores nacionais, uma coisa fantástica, e há uma abertura mesmo para a sociedade participar, para a sociedade poder cobrar, para a sociedade viver essa transparência desejada pelo próprio corpo social de tudo que ocorre nas entranhas do Poder Judiciário, sobretudo da prestação jurisdicional. Eu vou querer aprofundar, meu caro Diógenes, essa temática que eu também considero importante sobre todos os aspectos, né? Porque a ouvidoria, ela tinha uma visão inicial, tinha uma visão até pejorativa, e hoje ela passa a ter um aspecto de grandeza para a nossa atividade. Mas eu queria, meu caro Diógenes, iniciar conversando contigo, que me preocupa isso, não sei se lhe preocupa, quero uma análise crítica sua, com relação à formação dos nossos novos bacharéis. Olha, Diógenes, para você ter ideia, aqui no nosso estado, são quase 2 dezenas de cursos jurídicos. E qualquer pessoa, qualquer indivíduo de um raciocínio ainda que curto, ainda que obtuso, ele percebe que não há condições. Então, eu queria que você fizesse uma análise crítica, porque você se formou na Universidade Federal de Alagoas, num momento em que você vai dizer bem o que era um curso de Direito. Então, hoje, com 2 dezenas de escolas, eu fico uma certa perplexidade sem entender. E aí vem, em paralelo, o que nós estamos vendo desfilar pelas unidades jurisdicionais. Não é uma coisa nada alentadora. Queria que você fizesse uma análise crítica. Como é que você vê o atual momento da formação dos nossos
futuros operadores. Você tem que analisar nesse aspecto aí as duas coisas, o corpo docente e o corpo discente. O corpo docente eu me refiro ao corpo dos professores. O professor Alfredo Gaspar de Mendonça, o velho nosso professor... Foi seu professor, ele? Foi, meu professor. O professor Alfredo Gaspar costumava dizer, com uma categoria sem igual, que a ignorância total é até admitida. Só não se pode conceber a acumulação de conhecimentos mal dirigidos. Eram as expressões dele assim. Por quê? Ele se referia ao corpo docente, às vezes, sem muita qualidade, que transmitia para os seus alunos, naturalmente, aquilo que não podia ser aproveitado em seguida no exercício profissional. E aí você vê, isso não é de agora, viu, Jerônimo? Já de um certo tempo, eu passei muito tempo na presidência do Tribunal de Justiça e trabalhava exatamente com aquela fase de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial. E ali você começava a ver, você trabalhou comigo naquela época, claro. Era cada peça louca escrita por alguns advogados que, meu Deus do céu, como estão esses cursos jurídicos? Essa pergunta ficava mesmo. Hoje, na ouvidoria, tem uns fatos assim que interessante, até grotesco. Tem advogado, por exemplo, que não se preocupa mais, porque ele viu que a ouvidoria está trazendo alguns resultados pelas cobranças que nós fazemos dos colegas magistrados, com muita urbanidade, com muito cuidado para não ferir, mas às vezes existem casos que precisa realmente a nossa intervenção um pouquinho mais austera. E vem respostas dos colegas magistrados, sim. Mas os advogados perceberam isso e tem muitos advogados que fazem o seguinte. Hoje, pelo menos, a minha assessora me procurou e disse, doutor Diógenes, um advogado sozinho entrou aqui com 20 manifestações e quando eu vou olhar, a petição que ele deu entrada no fórum ontem já está hoje aqui cobrando um trabalho da ouvidoria para apressar o serviço do juiz. Quer dizer, esse homem sequer leu o sentido da ouvidoria. É uma coisa totalmente sem propósito. Sem propósito. Isso vai imediatamente ser arquivado, é lógico, né, nos casos dessa natureza. Mas você vê, isso é um nível também de aprendizagem, né? O tirocínio dele, coitado, não estaria voltado nunca para o exercício profissional. Apesar de a OAB, com esses concursos que hoje são feitos seletivos, etc., já fez uma triagem boa. Mas ainda tem muita gente que precisaria de um aperto maior, voltar talvez para uma escola de advocacia, que ele não aprendeu no curso acadêmico, né? Eu acho também, Diógenes, que não há uma preocupação das escolas, honestamente. Eu acho que é preciso você admitir o aluno, mas é preciso também você ter uma preocupação séria com a sua formação. Séria. Porque isso diz muito respeito também ao próprio nome da escola, né? Da universidade. Eu acabei de decidir uma questão interessante, onde eu ia colocar com todas as letras a minha resignação. Mas já nessa idade, já nessa fase crepuscular da minha vida profissional como juiz, eu tenho o dever de me conter. Mas o advogado, para defender o cliente dele, ele não se apegou a uma linha de entendimento. Ele fez, desculpa a expressão, ele fez um fuá. Então, ele tentou justificar o comportamento do cliente dele, arguindo coisas sem sentido. Sabe, a pessoa vê que o indivíduo não estudou, era questão de dano moral, e ele não tem preparo. E uma coisa que irrita você que está lendo. E você não pode, mesmo ali no corpo da sentença, você demonstrar de forma enfática que ele está totalmente equivocado. Aí você engole aquilo ali, mas muito contrariado. Então, eu venho com essa preocupação, Diógenes, de que o curso de Direito é um curso belíssimo, né? Você e eu, você sabe o quanto eu sei quanto você gosta da atividade, quanto eu gosto, né? A gente, às vezes, conversando sobre aquelas tiradas de Rui e de tantos outros. Aí ver aquilo ali realmente é uma coisa entristecedora. Você vê alguma luz no fim do túnel para isso, Diógenes? É o seguinte, as cobranças que o próprio judiciário faz, que o Ministério faz, etc., os cursos preparatórios que existem pós-faculdade, vai, de qualquer maneira, trazendo para esse pessoal maiores iluminações. Não é possível que haja uma depuração e termina, Jerônimo, ficando só nessa materialização do direito, no campo, no apostolado profissional, só os que prestam.
Por isso que você vê muita gente, advogado, trabalhando em outros escritórios, ganhando R$1.000 por mês, não sei o que, tal. É porque o pessoal não se sente devidamente habilitado para enfrentar essa jornada de cobrança do mercado, né? E hoje com a internet, por exemplo, né, ela praticamente, ela hoje permite que um advogado medíocre pareça aos olhos dos incautos com uma certa densidade de conhecimento, quando não é verdade. Hoje, você imagina, Geraldo, que antigamente, quando nós íamos fazer uma apelação, por exemplo, você tinha que colocar a biblioteca toda abaixo. Hoje você faz isso com um espaço de 1 hora, com um pouquinho de esforço apenas, né? É preciso fazer essa avaliação muito criteriosa da facilidade com que isso chega ao conhecimento dos operadores do direito. Sejam eles juízes, tem muita gente também que não se preza muito, Ministério Público, etc. Toda categoria precisa fazer uma lapidação, um polimento, né? Eu acho, como é que você vê hoje a magistratura nacional do nosso país? Qual é a abordagem que você faz? Ô, Geraldo, olha, hoje você sabe que o judiciário do Brasil inteiro entrou num processo de credibilidade muito alta em decorrência da Operação Lava Jato, sobretudo. Quer desmerecer a Lava Jato, mas ela impulsionou demais a valorização do Poder Judiciário. Quando ninguém estava mais acreditando em legislativo, em executivo, não sei o quê, vem o Poder Judiciário, naturalmente, alavancar, naturalmente, a credibilidade dos seus membros, né? Alguma coisa aqui ou acolá, é natural que essas críticas surjam, mas a gente tem que admitir também que cada julgador julga de acordo com a sua consciência e com as suas convicções. É preciso respeitar isso. E ele tem que motivar. E tem que motivar. Se, por exemplo, ele dá uma decisão que não é motivada, a sociedade também hoje está muito preparada. Nós temos muita gente aí alerta para fazer a cobrança veemente quando vê que o gato está pisando em falso. Entendeu? A gente não pode tirar os méritos de quem tem, mas também não pode dar mérito a quem não os tem. É preciso ver, por exemplo, esse cenário que está acontecendo agora envolvendo o Moro e o Delanhol, os caras querem fazer daquilo uma coisa absurda, quando esse simples contato existente entre eles não desnatura esse processo de corrupção que avassalou o país inteiro. Pelo amor de Deus, né? Então é preciso a gente pisar na realidade. E né? naquilo ali Você vai não pode ver um aspecto formal desse e querer aproveitar para desbancar. E uma outra coisa, e ali vai um pouco de má fé. Sim. Ali vai má fé. Porque você querer ver uma imperfeição onde ela não existe e querer levar isso para a sociedade brasileira, isso aí é má fé. Então eu vejo o judiciário brasileiro numa situação boa. É evidente que a gente tem que, naturalmente, fazer com que esses valores sejam preservados, que a gente dê uma dinâmica maior, inclusive apoiando, nós que somos magistrados, que somos operadores do direito, dando um apoio incondicional a tudo isso que está acontecendo de bom no país. O judiciário se louva demais, deve se louvar demais nesses exemplos edificantes para o seu nome, né? Verdade. E uma outra coisa, Jorge, o nosso Tribunal de Justiça, a Justiça de Alagoas, é uma justiça hoje de respeito no país. Você teve agora no Rio de Janeiro, né? Como foi esse encontro lá, Jorge? Geraldo, lá nós participamos, os ouvidores do país inteiro. Agora, nós tínhamos uma conferência da desembargadora Iracema do Vale, que é do CNJ, lamentavelmente ela não pôde comparecer. Mas o que a gente ouviu disso aí tudinho é que é uma preocupação muito grande exatamente com a credibilidade, com a valorização do Poder Judiciário. E é fazer o quê? Você tem que se preocupar. Hoje, por exemplo, em Alagoas, nós tivemos em Alagoas um quadro atípico quase. Por que eu digo atípico? Nós passamos um período longo com comarcas e marcomarcas sem juiz. Então, um juiz só ficava substituindo 3, 4 comarcas. E aí foi gerando um acervo muito grande nessas comarcas por aí afora. Então, o juiz hoje que chegou de um concurso recente, que vai tomar conta de uma comarca, já enfrenta lá um número exacerbado de processos. E a ouvidoria tem que ter a compreensão de fazer a cobrança desse, naturalmente, levando em consideração
todos esses grandes obstáculos com que se defrontam os juízes que assumiram essas comarcas assoberbadas. Entendeu? Mas nós temos algumas coisas que são pontuais, não podemos deixar de cobrar. Por exemplo, você tem alguma questão relacionada à juridização da saúde. E você vai ver lá um paciente com câncer, por exemplo, que fez um pleito numa situação de profundo reclamo, quase de desespero, vivendo uma patologia que leva à agonia soberba da família toda. E, por incrível que pareça, às vezes a petição está lá dormindo 3, 4, 5, 6 meses sem sequer um despacho de rosto. E aí é mergulhar uma família inteira e parte da sociedade na desolação. Quando isso gera um prejuízo dessa ordem, a ouvidoria não pode silenciar. Mesmo compreendendo que há um amontoado de processos na sua vara ou noutra vara qualquer... Eu chamo de uma avalanche. Cobra imediatamente, pelo menos nesse caso isolado, claro, cobra uma prontidão de resposta. Claro. Mas veja bem, nós temos encontrado, às vezes, não são muitos os casos, mas às vezes, alguns colegas que não se sentem bem com a cobrança, que diz que tem muita coisa para fazer na comarca e não vai se preocupar muito com essa cobrança da ouvidoria, e até bota no papel que tem o Código de Processo hoje endereça outro caminho, tem que seguir naturalmente a ordem de chegada, etc., quando ali tem uma situação que é pontual e cobra, sim, do juiz aí não faz sentido, uma intervenção questão imediata. de saúde não faz sentido. E nós temos a saúde, não temos também o problema da velhice. Se você pega e retarda um procedimento que seria para beneficiar ou para julgar mesmo um processo contra ou a favor de um velho, é preciso levar em consideração que se não fizer aquilo de imediato, o provimento poderá não servir mais a ele. Sim, mas aí me diga uma coisa, aí não seria também uma certa inércia do procurador? Bom, mas... Porque eu quero aprofundar com você depois um outro assunto aqui e quero de verdade ouvi-lo. Não, Jerônimo, mas veja bem, eu não estou aqui, certo, não vou fazer aqui defesa de advogados, claro, que não é o meu papel, mas também não vou fazer defesa de juiz quando ele estiver mergulhado na sua inércia improdutiva. Ouça bem, vocês têm, às vezes, casos aqui que nós temos casos interessantes e curiosos que chegam na ouvidoria, viu, Jerônimo? A ouvidoria é bom por isso. Ela é um termômetro, ela mede a temperatura do ambiente para o bem ou para o mal. Você tem aqui, por exemplo, chega na ouvidoria e reclama da seguinte ordem. Isso é aqui na capital. Tem colega juiz, por exemplo, que estabelece um critério de fichas. Só atende 10 fichas. Então, se chegam os 10 primeiros advogados, ele tem acesso. Se chegar depois um outro, pode ser com um assunto que for, o juiz não atende. E o pior, essas fichas são dadas não para que o advogado tenha acesso ao juiz, para que o advogado tenha acesso à assessora do juiz ou assessor do juiz. Isso é um vilipêndio para a prática da judicatura, pelo amor de Deus. O juiz não pode ficar tão distante assim do advogado. Então, nós ficamos realmente recebendo essas queixas, essas denúncias e vamos, à medida do possível, tentar corrigir esses males que, afinal de contas, criam uma situação de, no mínimo, desânimo para o jurisdicionado e descredibilidade e falta de credibilidade para a justiça. O Diógenes, um aspecto que eu estou observando é a questão da defensoria. Não quero aqui nenhuma divergência, mas o que acontece lá é o seguinte, a defensoria ingressa com a ação, mas acabou. E quem fica procurando a ação no fórum... São as partes. São as partes. E, no mais das vezes, sem nenhum conhecimento jurídico e criando uma certa pequenas e grandes convulsões lá no balcão. Porque a pessoa dá uma informação, por exemplo, olha, ação recente, diz, olha, já foi designada uma audiência de conciliação, ele não sabe o que é isso. Audiência de conciliação, como assim? E aí começa, Diógenes, a ter esses problemas todos e eu não sei como é que nós vamos terminar isso. Sabe, porque a defensoria tem um volume de ação, Diógenes, monumental. Isso também é um fato. Eu já, inclusive, andei agora marcando uma audiência com o defensor-geral, com essa preocupação mesma, sem tirar nem pôr uma letra sequer. Eu recebo muita gente na ouvidoria e eu digo, quem é seu advogado? Ele diz, meu advogado é uma defensora.
Sim, você já conversou com a defensora? Conversei, doutor, mas a defensora ou o defensor não me deu nenhuma grandes explicações. Aí eu vou procurar o juiz, não tem acesso, ele diz que só com o defensor. Eu estou aqui sem solução de nada. Isso me acontece muito. Nós temos graças a Deus que ela já foi encaminhada, mas nós temos uma ação lá, nós tínhamos aqui no Vaninho Descortesia, a questão versa num defeito de um aparelho celular de R$ 99,90. R$ 99,90. É da Defensoria. O rapaz, o dono do celular, ele deu um calor, essa é a expressão, como se aquele celular fosse algo em torno de 10 ou 15 milhões. Por uma ação de 10 milhões de reais não dá tanto trabalho como ele deu. Olha, ele comprou o livro, para você ter ideia, aquele na Assembleia, foi para lá, comprou o livro, começou a falar termos técnicos, olha, era uma coisa infernal. E eu chamei o pessoal e disse, vamos parar tudo aqui, vamos decidir só a questão desse rapaz, agora vamos decidir. E decidimos. E aí já está em grau de recurso. É um negócio infernal de óleo. Você vai manter essa conversa, né? Hoje, um dos problemas que a ouvidoria, ela trata numa situação muito abrangente, né? Ela não se preocupa com a prestação jurisdicional, que é exatamente a instrumentalização dentro do processo, né? Com as suas regras, com os seus momentos vários do processo, do procedimento, mas ela trata também da tutela jurisdicional. Então, você tem uma reclamação porque a prestação jurisdicional desmotivadamente está atrasada. E ora, Geraldo, veja que é o que eu acho pior. Depois do juiz chegar a julgar a lide, por fim ao processo, está na hora do indivíduo, naturalmente, obter a sua tutela jurisdicional, fica lá a prestação, a tutela jurisdicional sem cumprimento, a execução de sentença. Isso é aos milhares. O juiz parece que se despreocupa depois que julga e o indivíduo, coitado, continua sem resposta. Então, as demandas ficam paralisadas no tempo e à espera do momento final, que é a obtenção do resultado. Isso constantemente chega na ouvidoria. E houve uma reforma no Código de Processo Civil recente, e que uma das metas optadas era debelar essa situação. Pois é. Então, hoje você vê muito isso. É o alvará que o juiz determinou a expedição, o pessoal de cartório não o faz. E o cara continua indo para a ouvidoria, continua indo para o fórum, e o juiz, coitado, já decidiu. Ele esgotou já, naturalmente, o seu exercício jurisdicional, mas está lá sem o cumprimento. E a ouvidoria atua nisso aí? A ouvidoria atua na cobrança, né? Atua na cobrança de que tenha a consequência que foi naturalmente definida pelo próprio julgamento, que é o cumprimento da sentença, a decisão que foi prolatada pelo juiz, com todo esforço e tal, com todo esmero, e morre lá no fulgor das luzes, sem nenhum resultado. Isso acontece muito, muito, muito. E isso é decepcionante para o jurisdicionado? Sim, o jurisdicionado, para ele, é como se o processo ainda estivesse iniciando. Ele já obteve a sentença, está tudo favorável, e ele pergunta, doutor, e por que isso não saiu até hoje? Ô, Diógenes, no mais das vezes, após um longo calvário. Lógico, calvário, né? Lógico, Germano, nós temos tido umas coisas assim interessantes. Outro dia me apareceu uma dessas juízas novas, eu pedi uma informação num processo, esse processo estava circulando na vara, essa vara era de um juiz colega nosso titular. Há 11 anos, quando a juíza agora substituiu, descobriu que a vara não era competente. O juiz nunca apreciou esse detalhe, que a competência é da juíza da Justiça Federal. Então, se for, por exemplo, um caso qualquer que envolva a Previdência, o jurisdicionado está com um prejuízo. No caso desse aí, é possível até que tenha havido prescrição. Possivelmente, e você sabe que o CNJ também tem entendido, e os tribunais superiores, que o ato desmotivado do juiz no retardo processual é um ônus que há de ser por ele suportado. Entendeu? Meu caro Diógenes, vou fazer uma pausa rápida aqui. E quando eu voltar, eu quero já tratar exatamente da ouvidoria na sua conceituação e nas suas repercussões, no seu atuar com as devidas repercussões. Muito bem, Geraldo. Será um prazer e vamos abordar sobre o tema. A satisfação é minha. Meus caros telespectadores, não saiam daí porque nós voltamos rapidinho.